Paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Nós vamos refletir em algumas passagens bíblicas com uma lição valiosa para nossas vidas. Como nós estamos vendo na imagem, existem dois caminhos, correto? A Palavra de Deus diz que um caminho é de vida e o outro é de morte. O detalhe é, nós não devemos confiar em nossos olhos e nem no nosso coração. Nós temos que confiar primeiramente em Deus, na sua santa palavra. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses serão chamados filhos de Deus. Como nós estamos observando na imagem, se a gente pudesse decidir, com certeza nós iríamos pelo caminho asfaltado, que tem asfalto, mais bonitinho. Se eu te perguntasse qual é o caminho de vida que você acha, desses dois caminhos, qual é o caminho de vida, qual é o caminho de morte, aos nossos olhos, nós com certeza diríamos que o caminho de morte é onde tem a lama, o lamaçal ali. Mas a palavra de Deus diz que, se não me engano, é no livro de Juízes, que diz o seguinte: cada um fazia o que era correto, o que era certo aos seus próprios olhos. Portanto, nós devemos ser guiados por Deus. A gente não pode confiar em nossos olhos. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje uma cilada que o inimigo faz, uma cilada do inimigo. Ele engana a gente. Portanto, quem vai definir o caminho de vida é a palavra de Deus. Quem vai definir o que é caminho de morte é a palavra de Deus. Okay? Portanto, não confie nos seus olhos, não confie em seu próprio entendimento, confie primeiramente em Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas busquem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você seja capaz de experimentar e de comprovar. Você tem que experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por meio da renovação mental. Eu vou explicar isso aqui. O padrão deste mundo é regido pelas obras da carne. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 19 e 21. Diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Então, aqui é o padrão de conduta, o padrão comportamental de pessoas que não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. O erro que nós cometemos é de apenas ler. Não, essa passagem você precisa estudar também. Você precisa estudar isso aqui, fazer uma autoanálise e identificar aquilo que tem na sua vida, que você precisa melhorar. Aí eu selecionei algumas aqui em destaque: adultério, fornicação, ira, homicídio, bebedice. Por que eu deixei em destaque essas aqui? Porque essas acontecem mais agora no Carnaval. São todas, mas eu botei essas aqui em destaque. E diz o seguinte, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem vive dessa forma não vai herdar o reino de Deus. Ok? Aí tem 5 aqui, mas hoje a gente só vai meditar no adultério. A palavra de Deus diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos focar aqui em adultério. Adultério. A palavra adultério refere-se ao ato de infidelidade que ocorre dentro do casamento. Juridicamente, só ocorre dentro de um casamento, e é preciso que haja a consumação do ato carnal. O adultério é um pecado. Quem pratica esse ato está se opondo à vontade de Deus. Quem adultera está desobedecendo o mandamento de Deus. Quando duas pessoas se unem em matrimônio, não fazem isso apenas perante os homens, mas perante Deus.
Aqui, destaque uma reportagem da notícia aqui do jornal O Tempo. Carnaval é a data favorita para atrair, dizem 73% de infiéis. Aqui é um aplicativo, é uma página, é um site, né? Conseguiram ser mais ridículo que o Tinder, porque esse site aqui, né, Ashley Madison, é um site de relacionamento para quem deseja atrair. Você precisa ser casado para você conseguir criar uma conta aqui. É um site destinado apenas para quem é casado, para quem quer atrair. A gente vê o investimento que tem, né? Coloca ali duas imagens bonitas, né? Mas eu vou mostrar para vocês as consequências do adultério. Aí a gente pode ver duas imagens aí, um coraçãozinho, apaixonado, a esposa dormindo no celular, a outra abraçando o namorado, o marido, né? Olhando para o outro e tal, beleza. Aqui foi uma pesquisa que eles fizeram, que eles divulgaram, né? O número total de contas no mundo, é um site novo, né? Tem quase 500 mil contas no mundo. Né? O Brasil tem 137 mil. Aí vamos ver aqui um país, tipo Reino Unido, tem 17 mil, Estados Unidos, 220 mil, né? A Alemanha tem 1.000, Chile, 1.000, o Brasil é 137 mil, ou seja, é um país extremamente imoral. Extremamente imoral. Olha como a empresa se apresenta. Como o site líder mundial de encontros para casados. É um site de encontro para quem é casado. Este relatório demonstra que AshleyMadison.com é o destino certo para aqueles que procuram um caso discreto. Então é um investimento mesmo, né, de sedução, Ashley Madison, ok. Eu me lembrei dessa frase aqui. Não é possível tornar o inferno atraente. Então o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. Muito forte, né? Agora eu quero que vocês reflitam. O que é cultura? Cultura é todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Cultura é aquilo que você vive, aquilo que você fala. Né? A cultura interfere no seu modo de pensar, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de se vestir, no seu modo de se comportar. A cultura reflete quem você é. Okay? A cultura é uma extensão do ser humano, né? Né? No meio social. Aqui eu queria falar sobre essa música. Né? É uma das músicas mais ridículas que eu já ouvi na minha vida. Música ridícula. O refrão da música é trair, trair sim, e trairia de novo. Aí uma reflexão. Portanto, a música é um reflexo da cultura de uma sociedade. A música reflete a cultura de uma sociedade, a cultura de um país. O que cantamos reflete nossa conduta, seja ela moral ou imoral. Reflete quem nós somos. Aquilo que nós cantamos reflete quem nós somos. Por isso que aqui na igreja a gente louva o Senhor, porque nós somos adoradores, nós somos servos do Senhor. Aquilo que a gente canta reflete quem nós somos. Aquilo que a gente escuta reflete aquilo que nós somos, como a gente vai agir. A música é um reflexo da cultura da sociedade. A música reflete a nossa conduta. Olha aqui esses 3 comentários. A da Érica. Essa música resume a vida de muita gente. Com certeza. Com certeza. A Jade Viana. Primeira vez ouvindo. Nossa, que horror. O errado virou certo. Segunda vez. Nossa, até que a melodia dessa música é boa. E as vozes desse quarteto ficaram ótimas juntas. Terceira vez, trair sim. Ou seja, ela já foi iludida. Lembra da frase? A gente não pode tornar o inferno atraente, a gente torna um caminho que leva até lá atraente. Então a música é linda. A melodia, no caso, a melodia é atraente, seduz. Mas a cultura da música, o conteúdo da música é ridículo, porque induz a traição. Aqui foi o pior comentário que eu vi na minha vida. A Lídia botou um verdadeiro hino. Com certeza uma filisteia. Olha, não é possível tornar o inferno atraente. Então o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. Ele torna atraente o caminho, cara. Cantores famosos, a melodia que seduz, né? Um quarteto de vozes excelente. Né? Ok. Aqui é a consequência. Aqui é um hotel, Suite Master Spa.
Tá vendo? Extremamente linda, né? Tem luzes, tem hidromassagem, ar-condicionado, uma cama, tem tudo, né? Mas olha aqui embaixo as consequências. Isso aqui é sangue, cara. Pessoas que foram mortas, pessoas que foram pegas no ato e foram mortas. Olha quanto sangue na cama. Olha quanto sangue na cama. E tem gente na igreja aqui dizendo que cristão pode ir para motel. Motel é lugar de adultério. Olha a consequência. Sangue inocente. Sangue inocente não, a pessoa assumiu a culpa, né, de fazer isso. Né? O sangue, né? Derramado. A palavra de Deus é clara. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas busquem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a palavra de Deus diz em relação ao adultério? Provérbios 6:32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Eu acho que Deus está certo. A gente viu 2 imagens ali. Tem milhões de imagens como essa na internet. Eu só escolhi apenas 2. Diz que o homem, aqui vale para o homem e para a mulher, né? O homem no sentido do ser humano. O ser humano que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Provérbios 5:39. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura, diretamente para o cemitério. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida que é a palavra de Deus. Agora, então, meu filho, ouça, não se desvie das minhas palavras. Isso aqui é muito forte. Meu filho, minha filha, ouça-me. Me dê ouvidos, me dê atenção, preste atenção. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher ou desse homem. Não se aproxime da porta de sua casa. Não responda a mensagem do Zap. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que você não entregue sua vida. Por causa de algumas horas, muitas pessoas tiveram a vida ceifada. O cara deixou de viver mais 30 anos por causa de uma noite moral. O cara foi morto pelo marido, foi assassinado pelo marido, traído. Por causa de uma noite, ele perdeu 30 anos de vida. Aqui é só para trazer um contexto. O fel, no Antigo Testamento, se refere a uma planta com um fruto muito amargo. Ou seja, durante o ato sexual, durante o período de sedução, né, é doce como mel, mas no final será amargo como a morte. Isso é muito forte, gente. O adultério, eu constatei isso biblicamente, observando, né, o adultério é um gatilho para o homicídio, que é outra obra da carne. Então, aquela música que diz trair, trair sim, está influenciando as pessoas, está gerando morte, okay? Que é um gatilho para o homicídio. Aqui. Olha o show. Para você fazer um show desse, o investimento é milionário. Olha quantos jovens. Olha quantos jovens no show. Aqui é um show de altíssima tecnologia, de qualidade, investimento milionário para ter isso aqui. Milhares de pessoas. A maioria são jovens. Mas olha o refrão da música é o seguinte: trair, trair sim, e eu trairia de novo. Mas quais são as consequências da traição? Traição fatal. Renata foi morta pelo marido. Traição fatal, irmão. Agora, suspeita de traição termina em tragédia. A esposa está morta. 2 mulheres que traíram seus maridos foram assassinadas, foram mortas. Aqui. Dupla traição em festa. Amizade e morte. O marido traiu, a esposa também traiu, o marido descobriu, matou a esposa. Assim que acontece. O marido morto por 18 mil. A mulher rica, os dois são ricos, ela descobriu que o marido traía, pagou o matador de aluguel, 200 mil reais, o cara foi lá e matou o cara. Aqui, ó, o policial planejou a execução do amante. Ele planejou a execução. Os dois são policiais. O policial, ele planejou a execução. Então, quando eu escuto aquela música, eu vejo o diabo planejando a execução de muita gente. O Satanás está ali planejando a execução de muita gente. Abra sua Bíblia em Tiago 4, 7, 8.
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Romanos 12, 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas busquem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acabei de comprovar. Você experimenta observando. Você comprova que Deus está certo. Romanos 12, 2 é o seguinte, 12, 2. Esse versículo começa com uma espécie de alerta. Não se conformar, não aprovar, não ser passivo diante da situação moral e espiritual que o mundo se encontra. E resistir ao mal. Diante da situação imoral, e espiritual que o mundo se encontra, que é imoral. E resistir ao mal. Não ser passivo, não aprovar e resistir ao mal. O apóstolo Paulo exorta os cristãos de Roma, mas que serve para nós também. O alerta é que os cristãos vivem no mundo, mas não são do mundo. Os valores que o mundo preza não podem ser os valores de um cristão. Ou seja, não devemos aprovar e nem praticar a doutrina, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. O significado da palavra transformação neste versículo é algo como metamorfose, igual ao processo da transformação da largata em borboleta. Trata-se de uma mudança radical da maneira de pensar, de viver, e para isso, Paulo enfatiza que renovar a mente é o caminho para isso. Renovação é fazer com que algo fique novo, recomeçar, inserir novas coisas, cultura de Deus, inserir novas informações. Logo, a renovação da nossa mente passa por Jesus, ao lermos e estudarmos constantemente a palavra de Deus. Portanto, nós devemos seguir o exemplo de Esdras. Então, a renovação da mente passa por isso, você inserir novas informações, você estudar a palavra de Deus, você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você tem que estudar, você vai estudar, você vai identificar a cultura de Deus, é a cultura do mundo. A cultura do mundo é trair sim. A cultura de Deus é se afaste dessas pessoas imorais. Não faça isso. Não faça isso. E nós devemos seguir o exemplo de Esdras. O que foi que ele fez? Abra sua Bíblia. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido se dedicar a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Portanto, nossa mente é um campo de batalha. Olha aqui, ele decidiu estudar a lei de Deus, ele decidiu praticar e ele decidiu ensinar. O que é a função do pastor, A nossa mente é um campo de batalha. Precisamos alimentá-la com a palavra de Deus, para assim conhecermos ao Pai, termos a mente de Cristo e não permitir que sejamos influenciados pela cultura do mundo. Nós não podemos sermos influenciados. Nós temos que influenciar, reprovando, constatando. Eu acabei de mostrar para vocês aqui, traição é gatilho para homicídio, para crime passional, para assassinato. Várias pessoas foram mortas de facão, sendo esfaqueadas até a morte, tomando facãozada, de facão, decapitando, arrancando o braço. Se você pesquisar na internet, você vai ver tudo isso. De tiro, sendo fuzilado, sendo metralhado, sendo espancado de pedra. Eu coloquei aquelas duas imagens, são imagens leves. Na internet você tem acesso a cada coisa, você não tem noção. Então eu experimentei e comprovei que Deus está certo. A ideia principal que o apóstolo Paulo destaca nesta parte do versículo é para que você possa provar, isto é, experimentar, explorar, averiguar a perfeita vontade de Deus, sendo obedientes ao Senhor. Isso aqui é um detalhe importante. A gente vai experimentar sendo obediente. Não é experimentar praticando o pecado para ver o que vai acontecer, não. É experimentar sendo obediente, observando, constatando. Certamente vamos começar a entender e experimentar da vontade dele em nossas vidas. A gente vai ver, a gente vai experimentar, a gente vai ver que Deus nos conduz para a vida, não para a morte, as palavras de Deus. A vontade de Deus está conectada aos princípios da sua palavra. Deus reprova.
Por isso que a gente não pode concordar com essas heresias que tentam tornar isso normal. Não, a sã doutrina reprova. Aos mandamentos, né? Significa o que o Senhor quer de nós. E quer que sejamos obedientes, fiéis, firmes, reconhecendo Ele como o único Deus em nossa vida. E sigamos os princípios estabelecidos por Ele, e não pelo mundo rebelde. Quais são os valores estabelecidos por Deus? Você precisa estudar. Por isso que eu falei que no livro de Gálatas, sobre a obra da carne, aquilo ali precisa ser estudado. E você precisa fazer uma autoanálise para identificar aquilo que você comete, o erro que você comete. E você se esforçar em abandonar essa prática. A vontade de Deus é perfeita, é completa, é consistente, é moralmente santa e agradável, é correta, que nos conduz para a vida eterna com Ele. A palavra de Deus não me conduz para a morte. O adultério. Quem pratica isso? A palavra diz, está caminhando para a morte, está cavando a própria sepultura. Nós somos o sal da terra e o luz do mundo. É papel do cristão anunciar o caminho da salvação aos perdidos, iluminar aqueles que passam por momentos de trevas, que a luz do Espírito Santo de Deus brilhe em nós e que os homens possam ver, através do nosso testemunho, aquele que salva, transforma, liberta o povo. Porque eles acham que é impossível abandonar. Mas através do nosso testemunho falado e vivido, a gente vai mostrar que é possível se libertar disso. Não para a gente condenar, galera. Para a gente anunciar o caminho da salvação. E falar, mano, o caminho que você tem é de morte por causa disso, disso e disso. E a juventude hoje vive isso. É uma geração extremamente imoral. Aqui é uma frase de um filósofo mundano, não é cristão. Olha o que ele fala. Esse mundo nunca vai evoluir enquanto o adultério não for visto como crime contra a humanidade. Porque os dados revelam o seguinte, que milhares de pessoas estão mortas. Milhares de pessoas estão sendo mortas agora no mundo e milhares de pessoas serão mortas em breve. Por isso que é um crime contra a humanidade. Porque milhares de vidas estão sendo ceifadas. Da mesma forma que aquele policial que foi traído, ele planejou a execução, o diabo também está planejando a execução de muita gente, por meio dessa prática pecaminosa que Deus reprova. A traição pode não ser a morte, mas ela causa a morte. O que foi que a frase falou? A gente não pode tornar o inferno atraente. A gente torna o caminho que leva até lá atraente. O diabo é inteligente. A palavra de Deus é clara. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Provérbios 6,32. Mas o homem ou mulher que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Salmos 19, 7 e 9. Abra sua Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Repita essa frase comigo, essas 3 frases. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria. Os mandamentos do Senhor iluminam a vida. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Amém? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então, a reflexão é essa. Porque tem heresia dentro da igreja querendo provar isso. Okay?